Ao mesmo tempo que me dirijo a todos quantos estejam me ouvindo neste momento, cumprimentando-os com a paz do Senhor, que esteja permanentemente em vossos corações e em vossas vidas. E o faço lembrando-me de solidarizar-me com as famílias que têm passado por momentos de dor e sofrimento resultantes do acometimento desta enfermidade que tem acometido, que tem perturbado a vida de toda a humanidade. E ao mesmo tempo que nós, que constituímos, que formamos aquilo que se chama igreja, porque a igreja não é o templo. O templo é o local onde aqueles que compõem a igreja se reúnem para adorar a Deus. A igreja somos nós, pessoas que creem no Deus que a constituiu, que a levantou, a fim de que o homem que a ela pertença possa adorar, prestar louvor, glorificação, adoração a esse Deus Criador do céu e da terra. É necessário observar e, infelizmente, temos que lembrarmos de que estamos sofrendo, passando por uma luta que se abateu sobre nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, de forma dupla. Porque o que está acontecendo com a humanidade está acontecendo conosco, membros da Igreja. Somos humanos, assim como todos os demais, mesmo que não pertençam a nenhuma religião, pois nela não crê. Mas nós somos humanos, estamos sujeitos ao sofrimento causado por esta enfermidade, ao mesmo tempo que, como membros da igreja, estamos impedidos de adorarmos ao nosso Deus. Então, o nosso problema é duplo. É o problema físico, de acometimento de uma enfermidade, e o problema espiritual, de impedimento de exercermos o nosso papel de adoradores, que é o mais importante na vida de cada um de nós. Então, ao me dirigir a vós, eu me solidarizo com cada um por tudo o que estejais sofrendo, passando de negativo neste momento, tanto física quanto espiritualmente. A igreja está passando por um momento de dificuldades. Mas, ao analisarmos, ao nos lembrarmos deste tempo atual, em que algo de maléfico se abateu sobre a igreja, é necessário que nos lembremos que voltemos o nosso olhar, a nossa atenção para um tempo no passado, tempo este relatado no seu conteúdo por uma matéria escolar, uma matéria literária chamada História. O presente da humanidade, ele se fundamenta naquilo que aconteceu no passado, preparando o homem
para viver o presente e se preparar para que o aguarda no futuro. E ao olharmos para o passado, nós encontramos, desde o momento da fundação da igreja, quando na cruz do Calvário, o Filho de Deus, o Messias que houvera sido prometido ao povo que adora, que tem adorado ao Senhor Jeová. O Messias veio na pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando na cruz do Calvário ele foi crucificado, ele estava fundando a igreja. E a partir daquele momento, a história descreve com detalhes preciosos, minuciosos, verdadeiros, o que tem sido a posição da igreja diante do mundo. A história nos conta o que é, o que tem sido, o que tem passado. O povo de Deus, que se constitui em igreja do Senhor Jesus Cristo. A partir do seu nascimento, o cristianismo, representado pela igreja cristã, passou de imediato a sofrer perseguição. Primeiro foi o Império Romano, que dominava o tempo da civilização conhecida naquela época, dominava todo o mundo civilizado, conhecido, e dominava também a nação Israel, a qual o homem Jesus Cristo nela nasceu. E quando ele deu vida à igreja, quando o cristianismo com ele nasceu, o Império Romano se dedicou de imediato a uma cruel e feroz perseguição contra os seus membros. Qual a razão daquela perseguição? Explica-se. A história narra que os romanos, eles tinham a sua própria religião, uma religião pagã, na qual o seu imperador era tido na conta de Deus. O César romano era o Deus da religião romana. E com o nascimento do cristianismo, eles passaram a enxergar o cristianismo como um movimento de oposição ao poder do Império Romano. Posto isto, iniciou-se aquela perseguição, crueldades, assassinatos, torturas, impedimento de adoração ao nome de Jesus Cristo foram estabelecidos em todo o Império Romano. Mas o Império Romano terminou. Outros poderes se levantaram. Mas a história continua contando. E não nos dedicaremos a detalhes, pois faltar-nos-á o tempo para fazê-lo. Mas o cristianismo continuou sendo perseguido. Muitas vezes, sem razões fortes, óbvias, simplesmente porque o cristianismo representava alguma coisa diferente do que era vivido pelo homem. E o que nos chama a atenção
é que, através dos séculos, sem trégua, sem interrupção, sem momentos de tranquilidade e paz absoluta concedidos à Igreja, que não os teve, porque era constantemente perseguida. Chama-nos a atenção, repito, o comportamento da Igreja. Ela não reagia. Aparentemente, ela aceitava aquela perseguição, aquelas crueldades, aquelas atrocidades que contra ela eram praticados, aparentemente, repito, passivamente. Mas a interpretação do comportamento da Igreja diante das perseguições não é exatamente este. O papel da Igreja não era reagir segundo o mesmo contexto. A humanidade tinha suas razões, seus motivos para perseguir a Igreja. A Igreja não recebia da parte do seu Deus a permissão para reagir nos mesmos padrões. A Igreja tinha uma reação diferenciada. E é esta reação diferenciada que a Igreja precisa continuar mantendo, para continuar sendo Igreja, para continuar sendo um povo diferente. Eu não estou aqui diante de vós neste momento para reagir à perseguição que atualmente estamos sofrendo, impedidos de abrirmos os nossos templos a fim de que adoremos a Deus. É uma perseguição, sim. Não importam os motivos alegados, motivos que estão levando pessoas com poder político a exercerem este poder contra a Igreja. Não nos cabe contra eles levantarmos a nossa voz. Não nos cabe questionarmos, como a Igreja jamais o fez em toda a história, em todo o curso da história da sua existência. Nós temos que nos fixarmos naquilo que o nosso Deus, que é o soberano da Igreja, o que é que Ele espera de nós. Ele não espera que vociferemos em palavras contra presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores. Não. O que o Senhor espera de nós é a submissão a uma lei determinada por um poder que é concedido do céu, mas que é, neste momento, novamente usado contra a Igreja. Parece um paradoxo, parece uma contradição. Alguns chegam a afirmar que a Igreja está sendo castigada. Isto é uma heresia. Isso está absolutamente errado. O castigo que nos traz a paz foi feito por Jesus Cristo ao morrer na cruz do Calvário. Não cabe contra a Igreja nenhum castigo de Deus, porque o castigo do pecado já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. O que Deus espera dos seus adoradores é a submissão à sua vontade, é a continuidade da adoração ao seu santo nome. Neste momento em que falo convosco, meditando sobre estes fatos relacionados à Igreja, eu não faço, repito, com o propósito de combater a oposição da perseguição de que somos vítimas, impedidos de estarmos em nossos templos, onde nos reunimos
unicamente para adorar o nosso Deus. Eu não pretendo responder com sentimentos negativos contra a maldade de que somos vítimas, pois nosso comportamento diante das regras que as autoridades estabeleceram, eles são de absoluta responsabilidade e cumprimento daquilo que pediram para que possamos nos reunir. Mas, diante do Senhor Jesus Cristo, nos comportamos com respostas espirituais aos ataques físicos de que somos vítimas. O que pretendemos é simplesmente estender para o nosso tempo a história que se repete de manifestação do sentimento de desprezo por parte de pessoas em relação à igreja que desconhecem a existência do Deus único e verdadeiro. Essas pessoas não reconhecem que existe um Deus e que a igreja é legítima representante deste Deus. E se não creem em Deus, não creem na santidade da igreja, por isso contra ela fazem esses ataques. Desrespeitando os direitos que são inerentes à igreja em sua liberdade de reunião e culto, impedindo-a de fazê-lo com a ridícula pretensão de imaginar que poderão sufocar nos corações e mentes dos cristãos seu amor e fé pelo Deus a quem servem. O que pretendo neste momento, na companhia dos meus irmãos de fé, é lembrar da promessa que nos foi feita há séculos passados, registrada na palavra divina, que é viva e eficaz eternamente, dita através de um profeta chamado Jeremias, assim dizendo: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Homens que se dizem possuidores de poder e autoridade se levantam contra a igreja, mas o Senhor diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, não derrotarão a minha igreja, porque eu estou com ela. Eu sou contigo, diz o Senhor em particular a cada um de nós. Forças muito mais poderosas do que as atuais, que pelejam contra o povo de Deus, já o fizeram em outros momentos da história, mas nenhum deles conseguiu sucesso em suas tentativas. E não serão estes que agora estão lutando contra a igreja que o farão, que conseguirão derrotar a igreja e calar a voz do povo que clama a Deus, que existe sim, que é o Criador do céu e da terra, que é onipotente, onisciente e onipresente. E eu repito e digo com toda a convicção: os crentes são invencíveis no poder firmado na fé e no amor que confessam ao Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, que permite os absurdos inexplicáveis como os que estão acontecendo, mas que no momento oportuno tudo cobrará de todos os que se colocarem contra ele na representatividade de seu povo. Não vos esqueçais, vós que combateis o povo de Deus, tudo quanto fizerdes é visto e registrado pelo nosso Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Encerro esta minha palavra de liberdade, de voz erguida em favor da igreja e do seu direito de adorar o seu Deus,
eu faço com uma oração, pedindo a Deus para que tenha misericórdia de todos vós, em vossas atitudes e decisões, compadecendo-se de vossas almas, para que na vida que se seguirá a esta, possais encontrar a misericórdia e remissão dos vossos malfeitos, na pessoa bendita do Deus eterno. A igreja não se calará, porque a sua voz é de glorificação, louvor e adoração a um Deus todo-poderoso, que vive e reina para todo sempre. Amém.